Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, e 20 horas. Por problemas técnicos, eu gostaria de ter começado às 19h30, não deu. O assunto de hoje é medo, coronavírus e depressão. Eu estive pensando e sugiro que todos vocês vejam a história de Freud que está passando no Netflix. Não é caro. Quem tiver net em casa, a maioria das pessoas acho que tem. Mais uns 50, 60 reais, tem vídeos, filmes, vale a pena ver. E Freud aborda nesse seriado a sua teoria psicanalítica, né? Que todos nós temos dentro de nós uma criança, temos um adulto e um aspecto da mente que é repressora. E tanto essa mente nos enaltece positivamente, como nos deprime muitas vezes negativamente. Então, de alguma forma, nós somos frutos daquilo que nós vivemos, aprendemos ao longo da nossa vida. E diante de um quadro trágico, como a nossa sociedade vive atualmente, e eu acredito que assim como eu, a maioria de vocês nunca imaginaram que iriam passar por uma situação dantesca, complexa, praticamente absurda como nós estamos vivendo. É um clima de guerra. Entretanto, para quem estava na praia como eu há 20 dias atrás, nem bem um mês, e julgava que iria dar início à minha vida em março e reconstruir a minha vida positivamente, assim como para mim, também para vocês, é como se alguém puxasse o tapete. Então eu resolvi abordar esse assunto do medo. Porque o medo é inerente ao ser humano. Desde que nós nascemos, já tivemos medo na hora do parto, tivemos medo do pai e da mãe, né? E os nossos pais não fizeram por mal, mas fizeram nos reprimir nos nossos anseios, nas nossas fantasias. E muitas vezes aquilo que para uma criança é muito importante, para o adulto deixa de ser, e a criança se frustra com coisas que para os pais não representa ser, mas que para a criança tem um significado extraordinário, importante, e que marca a sua vida para todo sempre. Então me fez pensar e sentir que quando eu atendo os meus clientes, a maioria regride o seu eu interno, lá no seu eu criança. E eu tenho lhes falado a miúde em todas as lives que eu abordo, que dentro da linha da psicanálise e da experiência de vida que eu tenho como terapeuta, quase todas as pessoas, todos os meus clientes, todos os indivíduos que eu atendo, seja homem, mulher, adulto, criança, não importa a idade, volto ao seu eu mais infantil e primitivo. E lá onde está o nó, aquilo que representa, como se fosse um nó físico. Eu tenho aqui sempre uma cordinha por perto para representar um nó. Então, para quem não viu ainda o nó, um nó é isso aqui, ó. Tá vendo? Esse nó representado simbolicamente de forma física é um nó emocional. E que todos nós, cada um dentro da sua história, lá no seu eu criança, na sua infância, criou um nó que representa medo. E esse nó, quando você identifica o seu medo mais infantil, mais primitivo do seu ser, e que muitas vezes envolve o sistema reptiliano do sistema ataque e defesa, né? Porque a criança, na sua ingenuidade, na sua incapacidade de compreender esse mundo adulto capitalista em que nós vivemos, em que é praticamente um jogo do ganha-ganha, aquele que ganha mais, em geral, né? Aquele que for mais esperto, aquele que foi mais egoísta, em geral, aquele fica mais rico, mais assoberbado financeiramente e com matérias que possam representar riqueza.
Então, aquele indivíduo que normalmente é mais egocêntrico e que pensa mais em si, ele fica rico mais cedo, ele adquire bens mais suntuosos, né? Enquanto que a maioria que fica na sua ingenuidade e que muitas vezes escravo de uma teoria espiritual que reprime o indivíduo e que diz para o indivíduo que é mais fácil um rico passar, perdão, é mais fácil um rico passar pelo buraco, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então essas teorias que de certa forma mascaram a verdade, ilude, contempla o indivíduo de tal forma que muitas pessoas não crescem dentro do seu juízo crítico, dentro da sua racional, intelectual capacidade de ver as coisas. E é por isso que no momento nós estamos vivendo um momento em que nós estamos assoberbados de fake news na internet. Não se sabe mais o que é a expressão da verdade. E a gente presume que, acreditando num líder, como nós temos o presidente da República nesse momento, que é um cidadão que tem alto nível de espiritualidade, aparentemente, e que aparentemente julga o bem dos seus súditos, que é a nação, do povo e do povão. Então, se nós acreditarmos nesse presidente como se fosse o Robin Hood, que defende os mais necessitados, quem sabe a gente possa ter uma alternativa de lucidez. Porque os meios políticos mascaram a verdade de tal forma e manipulam a verdade de tal forma no inconsciente coletivo que estamos aqui todos dentro das casas, acreditando que lá fora tem um monstro, um dragão, que realmente tem, que realmente é verdadeiro e que pode ser até criado em laboratório para nos surpreender. Enfim, não me é dado o direito de julgar ninguém, nem assim eu pretendo julgar. Entretanto, eis que possamos nós, adultos, com massa intelectiva, racional, olhar toda essa pandemia que acontece aí fora e tomarmos um juízo crítico. Muitos hospitais estão vazios. Será que vão encher? Não sabemos. Será que esse vírus, essa virulência vai nos atingir? Também não sabemos. Hoje eu li na internet que a Suécia está fazendo da seguinte maneira. Eles colocaram na responsabilidade indivíduo de cada cidadão o cuidado de ter a postura, a responsabilidade de si para consigo mesmo e a sua família. Então, cada indivíduo é responsável pela sua família, mantendo higiene, mantendo distância, não só dentro dos lares, como na rua e no seu trabalho. Mas ninguém parou de trabalhar. Então, com isso, a Suécia está trabalhando. Se isso é a melhor alternativa, ainda não sabemos. Tudo é novo e tudo é uma incógnita. E por que isso? A humanidade levou séculos, milhares de anos para chegar no estágio de desenvolvimento que estamos agora. E apesar de toda a evolução mental, emocional e também espiritual, eu diria assim, muito pouco aprendemos e ainda temos que aprender muito. Quando alguém fala comigo sobre sabedoria, eu costumo dizer sempre, como os antigos filósofos já o disseram, gente, tudo que eu sei é que nada sei. E apesar de eu ser um hospedeiro de uma sabedoria de vida, porque na minha idade muita experiência de vida eu já tenho para, quem sabe, lecionar, ensinar e distribuir, né? Como eu gostaria de ensinar a técnica que eu desenvolvi e que, dito pelos meus pacientes, é maravilhosa e que para muitas pessoas ressignifica e faz renascer um novo ser. Então a capacidade de criar, cocriar e recriar o indivíduo está na capacidade direta e inerente de ter vontade, desejo e atitude de mudança. Então o que a saúde do Brasil e do mundo inteiro está pedindo nesse exato momento é isso. Tenham atitude em relação ao seu comportamento.
Se você tiver uma atitude de comportamento responsável, eu entendo que você pode sim trabalhar, desde que mantenha os cuidados necessários. Hoje eu observava na internet várias formas de fazer máscaras. E a mais interessante que eu encontrei foi fazer com um pedaço de lenço. Vou tentar reproduzir aqui, ó. Você dobra o lenço 3 vezes, uma vez, né? E mais uma vez 3. E aqui de um lado você dobra para dentro e coloca um atilho ou um cordão ou um elástico, né? Dobra para dentro e do outro lado coloca outro atilho. Eu tenho mais um aqui. Ó. Então fica aqui um e aqui outro, né? Isso aqui é papel, gente, mas imagine que isso aqui fosse um lenço, né? Então o indivíduo pega esse lenço que pode ser... Eu dobrei 3 vezes e se dobrar as pontas para dentro vai ficar mais encorpado ainda. Então protege muito. E aí você coloca os atilhos nas orelhas e como é tecido ele abre. E abrindo esse tecido ele protege sobremaneira o seu rosto. Custo 0, gente. Observe. Vou repetir. Você tem um lenço mais ou menos um pouco maior que isso aqui, um lenço. Você dobra o lenço uma vez. Estão vendo aí? Ó. Dobra o lenço 2 vezes, vira a ponta para dentro e coloca aqui um atilho, um elástico ou um cordão. O outro lado igual. Pega outro atilho, coloca um cordão, um atilho ou um elástico aqui. E feito isso, você pode sair para a rua. Como é tecido, ele vai se adequar ao seu rosto. Isso aqui é papel, gente. Olha aí, ó. Então você vai poder respirar. O tecido abre, fecha bem o rosto. Custo 0. Entenderam? Viram como é fácil? Em muitos países como a China, eles professam e vendem a ideia que a máscara é super importante para que o hálito da pessoa, que são mini gotículas, quase que um vapor, passe e contamine de uma pessoa para outra. Além disso, nós estamos recebendo a informação de lavar muito bem as mãos, né? Lavar os pulsos, enfim, e passar gel, álcool. Só que eu já levei tanto as minhas mãos, já passei tanto álcool, que eu, por ter a pele fina, já está machucando a minha mão. Então veja bem. Quem sabe usar luva, eu tenho usado luva para não lavar tanto a minha mão com álcool e com sabão, porque eu tenho a pele fina. Sempre tive a pele fina. É da minha natureza, da minha genética de família. Porém, o medo. O medo, se não trabalhado, ele vai gerar uma raiz, né? Lembra que eu falei há pouco em nó? Eu vou fazer aqui 3 nós. Simbolicamente falando, ó, tem um, vou fazer mais um, né? E vou fazer mais um, 3 nós. Esses 3 nós, simbolicamente falando, vejam, 3 nós, poderia ter mais, 5, 10, é que a corda é pequena. Eles representam na linha de vida de cada indivíduo uma sequência de frustrações, de mágoas, de ressentimentos, mas em geral o medo ele tem uma cascata de medo ao longo da vida do indivíduo. O indivíduo, quando nasce, tem medo da morte ao nascer, porque ele sai do útero da mãe, onde ele tem todo o conforto e está imerso na placenta para uma vida de realidade que poderá ser mais ou menos hostil, dependendo da sua natureza. Então o indivíduo na escola sofre castigos, em casa sofre castigos, na vida civil lá fora, muitas vezes briga com os colegas de escola, briga com estranhos, sofre derrotas, e tudo isso vai gerando uma sequência de medo que vai fazendo com que o indivíduo se deprima e vai sendo reprimido de tal forma que muitas pessoas tremem de medo. E quando eu atendo os meus pacientes, os meus clientes, cedo ou tarde,
Porque o indivíduo usa de mais de 20 defesas psicológicas. Então, quando ele chega para tratamento, normalmente ele diz: ah, eu vim aqui porque eu quero passar no vestibular. Ou eu vim aqui porque eu estou tendo um mau desempenho sexual. Ou eu vim aqui porque eu vou mal nos negócios. Ou eu vim aqui porque meu relacionamento com a mulher, com os filhos ou com as namoradas não está bem. Cada um vem com uma queixa. Porém, durante a minha técnica de 5 consultas, né, a primeira eu faço a anamnese e dou início ao tratamento. Na segunda, o indivíduo mergulha e na terceira ele se confronta com o eu interior. E é normalmente entre a segunda e a terceira sessão, com raríssimas exceções, já na primeira, o indivíduo vai de encontro aos seus medos, né? E lá no lugar mais antigo, supostamente que seja esse nó, ele olha de tudo que é lado, de tudo que é jeito, até identificar o seu medo. Quando ele identifica o primeiro medo, e o primeiro medo já não representa mais nada, porque perde o significado e a significância, o que acontece com toda a história de vida de medo? Some tudo e ele volta a ser livre. Livre como um pássaro que abre as asas e voa e que não tem mais medo de nada. Então, pasmem, quando o indivíduo não tem mais medo dentro da sua essência, o medo da pandemia passa a ser mais um desafio, mas nunca mais um medo. Entretanto, aquelas pessoas que não fazem terapia e que não se conhecem e que são assoberbadas por essa repressão psicológica que gera neurose ou uma histeria coletiva, ficam de tal forma sofredoras que dói o corpo, dói a cabeça, sofrem a miúde e não têm capacidade de enfrentar a vida como a vida é. A realidade da vida é a vida. Não quero entender, porque vocês não vão entender. E eu lhes pergunto, você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Eu duvido. Eu duvido. Porque do que eu sei é que eu nada sei. Agora, sabemos dentro de uma filosofia espírita que somos um espírito, que temos uma chama interna chamada alma e que ilumina o nosso corpo e nos dá energia, força e poder de transformar positivamente a nossa vida. Entretanto, se você estiver ancorado no medo, o medo vai corromper as tuas energias, vai embotar o teu sentimento, vai massacrar, vai descapitalizar a tua essência e a tua vida de tal forma que você vai ficar deprimido. E se não tiver alguém que te ampare, te dê força no seu relacionamento social, talvez você deprima de tal forma que sucumba à depressão. E a depressão, gente, tem vários níveis, né? A depressão pode se mostrar tipo uma tristeza, e tristeza não é depressão, né? A depressão pode se apresentar de tal forma que você venha ser medicado e fuja da depressão. Mas eu deixo aqui um alerta. Há muitos, não digo todos, mas muitos remédios que combatem a depressão. Tem uma tarjinha preta e lá está escrito, para quem quiser ler, que ele poderá vir a provocar o suicídio. Poderá vir a provocar o... Sabe aquela vozinha interior que diz, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É como se você tivesse alguém falando com você mesmo. Essa vozinha, muitas vezes, vai dominar sua mente e você vai sucumbir à depressão. E muitas pessoas, no auge da sua fuga, da sua realidade, pum, dão um tiro na cabeça, se enforcam, tomam veneno, se jogam do alto de um edifício. Recentemente, nem tanto falo, porque são milhares durante o ano e isso ninguém fala. Mas do coronavírus parece uns coveiros, né? Estão contando quantos coronavírus já mataram pessoas. Quantas pessoas, melhor dito, morreram por coronavírus. Parece que está vendo aí
uma torcida negativa. Opa, vamos lá, mais gente morrendo. Então, gente, vamos acabar com isso. Faça como lá na Suécia. Responsabilidade individual de cada ser. Não jogue na mão do governo, não jogue na mão do prefeito, não jogue na mão de outras pessoas a sua responsabilidade. Assuma. E se você não se conhece, vá se tratar. Para isso existem psicólogos, terapeutas, cada um na sua especialidade. Enfim, escolha onde você quer nadar. Você pode nadar num rio, numa piscina, no mar, no meio do mar, na beira do mar. Então, o livre-arbítrio é seu. O que não deves deixar passar é essa rara oportunidade que a pandemia oferece de você desenvolver autoconhecimento. Eis a oportuna hora de você julgar quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou. Pense nisso, sabendo que o medo, que é a causa maior que faz você sofrer, tem solução. E dentro da técnica que eu utilizo, geralmente, em 3 sessões o indivíduo está curado. Mas eu peço 5, porque eu quero ter a segurança. Eu quero estar convicto de que realmente você, somado ao meu trabalho, teve a busca e a excelência que sonhou ter. Né? Então veja, o meu objetivo nesta noite é mostrar para você o lado positivo da vida, que é ancorar sua vida naquilo que há de melhor, naquilo que há de bom, não só em mim, como também e principalmente em você. Eu sou um facilitador. Eu posso ser uma boa ferramenta para transformar, transmutar, ressignificar, criar, cocriar e gerar uma nova dimensão dentro de você. Só que para isso, você tem que ter vontade, desejo e atitude de mudança. Nada cai de braços prontos na sua mão, nos seus braços, como se fosse um produto manufaturado. Né? Isso aqui, por exemplo, é um vidro de cloreto de magnésio que eu resolvi tomar porque eu estou com problema de crise de hernia de disco. Então isso aqui é muito bom para quem sofre da coluna e tem problemas de hernia de disco. Né? Eu estou tomando também aqui ômega 3, que é um revitalizador, que na minha idade se faz necessário. Né? E como eu estou numa crise de hernia de disco, eu estou tomando alguns remédios como onde está, sumiu. Mas é Novalgina 750, tira dor. Só que está aqui, ó, Novalgina, 1 grama, perdão, 1 grama. Só que, como é uma droga, eu estou evitando de tomar. Eu só tomo Novalgina 1 grama se tiver com muita dor. Se não, eu aguento no osso. Por quê? Porque eu não quero ser escravo de um produto que me traz conforto, bem-estar, em função, ou melhor, no lugar da minha vontade. Eu entendo que o ser humano tem que ter basicamente força de vontade. Né? Então, se você tiver força de vontade, se você tiver desejo, se você tiver atitude, você vai fazer meditação, vai fazer Tai Chi Chuan, poderá fazer Qigong, tudo são técnicas de elevação mental, moral e espiritual, também psicológica. Pode fazer biodança, acupuntura, quiropraxia, correr, pular, saltar, andar de bicicleta, tudo, menos ficar parado esperando que o milagre aconteça na sua vida. Agora, tudo isso é maravilhoso. Entretanto, o autoconhecimento, a descoberta do seu eu interno como um indivíduo desenvolto mental, moral e espiritualmente, para entrar na chamada 5ª dimensão, requer terapia. Sem terapia você não vai se conhecer. Sem terapia você não vai
transformar o seu eu interno, não vai ressignificar seus sentimentos. E só através da terapia você vai valorizar aquilo que é de bom, de melhor nesse mundo maravilhoso chamado planeta Terra. Veja mudanças que os satélites mostram com esse quase um mês de inatividade da produtividade das indústrias que o ser humano promove ao longo do planeta. A atmosfera está mais limpa, os rios estão mais cristalinos, os mares estão, em alguns lugares, até agitados. Tudo está mais diferente. Então veja, se nós tivermos a nível de mundo um equilíbrio maior, em vez da humanidade se boicotar, defendendo egoicamente seu território, as suas indústrias, o seu dinheiro, a humanidade poderá desenvolver o bem comum, o senso comum de equilíbrio e de fraternidade. Por que não? Vamos pegar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul. Ali pelas bandas de Xangri-Lá, Atlântida e Capão, que é onde eu viajo mais seguido, tem milhares, não sei quantos mil, mas deve ter, eu acho, por alto, 5.000 palacetes, mansões de mais de R$1 milhão. Então eu me questiono, será que esses 5.000 indivíduos são portadores de toda essa riqueza maior? Não têm capacidade de abrirem mão dos seus cofres e saírem por aí fazendo bem, distribuindo rancho populares. Custa R$50, se não me engano. Era 45, mas deve ter inflacionado. O pobre, para aquele que precisa mais, receber um fardo de comida, feijão, arroz, farinha, açúcar, etc., café, isso é uma bênção divina. Tem gente que nunca consegue comer decentemente nas suas casas. E nós, graças a Deus, temos fartura. O que nos impede de ir no supermercado, nos atacados, comprar R$1.000, R$2.000, R$5.000 e fazer uma de Papai Noel anonimamente? Não precisa aparecer. Não precisa colocar no Facebook, eu dei, não. Anonimamente. Sabe quem é que vai ganhar com isso? Mais do que ninguém vai ganhar. É você. Porque lá no universo, no caderninho de débitos e créditos, o seu conceito vai crescer. Vocês não imaginam o quanto eu me enalteço, quanto eu me felicito, quanto eu me sinto gratificado, esse é o termo, quando eu consigo destravar a felicidade do meu cliente e ele revela para mim que está feliz e que aquilo que impedia do seu crescimento sumiu. Então, essa sensação de atingir o pico da felicidade é tão maravilhoso, é tão grandioso, que supera toda e qualquer expectativa financeira. Mas, como todo profissional vivo disso, eu tenho que cobrar o meu tempo para poder viver. Porque não é à toa que eu fiz uma universidade, não é à toa que eu estou com toda essa bagagem de vida, vivendo essencialmente em função disso, para aquelas pessoas que muitas vezes abrem mão de um passeio, de uma janta, de um churrasco, para investir, chama-se investimento pessoal, para desenvolver, fortalecer, crescer emocionalmente, crescer psicologicamente e crescer também espiritualmente. Pense nisso. Então não há razão de ficar deprimido, não há razão de ficar depressivo, mas há razão sim de você lutar com seus medos internos e procurar vencer. O confrontamento do seu medo vai levar você a se tornar um herói, um vencedor das suas batalhas. Pense nisso.
Se você não quer se tratar comigo, não tem problema. Tem milhares de psicólogos e terapeutas espalhados no mundo inteiro. Eu, quando estive na Suíça atendendo pessoas, eu atendi mais de 100 pessoas em um mês, trabalhando só na parte da tarde e da noite. E entre essas 100 pessoas eu atendi 10 alemães, e eu não falo línguas, eu não falava alemão. Mas quando o indivíduo tem vontade, desejo e atitude, ele cria e desenvolve alternativas. E foi o que eu fiz. Né? Atendi estrangeiros sem falar a língua deles. E foi um sucesso. Então, assim como eu corri o norte e nordeste atendendo pessoas, e fui um pioneiro nesta parte de hipnose clínica e regressão por todo esse país, eu convido vocês, quem sabe, a se tornarem discípulos, quem sabe, da técnica que eu divulgo, que eu exerço e que eu venho neste momento fazer um convite a você experimentar na busca da sua excelência, na busca da sua felicidade, do fortalecimento do seu próprio ser. A busca da sua excelência, que é inerente ao teu ser, vai fortalecer a sua felicidade. Pense nisso. Não sei quanto tempo falei, mas falei bastante. Por hoje era isso. Eu lhes convido a estar aqui, quem sabe, na próxima segunda-feira, em torno de 19h30 a 20 horas. Tá bom? Tenham todos vocês uma boa noite. Sejam muito felizes. Fique com Deus. Namastê. O Deus que está em mim, cumprimento o Deus que está em todos vocês. Sejam muito felizes. Coloque responsabilidade nos seus ombros e viva a vida. Porque vida é aqui e agora. O ontem já passou, não existe mais. E o futuro só a Deus pertence. Portanto, viva a vida aqui e agora. Seja muito feliz, durma muito bem e até breve. Uma boa noite.